Mais de 30 anos de casado, marido grosso, não pede perdão. E aí? Tem jeito para esse pessoal aí, Dona Maria? Sempre tem. Eu e a Dona Maria, a gente sempre fala, Tem tem jeito. jeito. A gente vai fazer uma camiseta escrito, tem jeito. Não desiste não, hein? Mas lidar com um parceiro assim é complicado. E tanto tempo vivendo essa Meu situação. Deus, 30 anos. Já pensou? Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes deixa eu colocar aqui as nossas mídias, já estão aparecendo aí no seu rodapé. Se você ainda não está inscrito no nosso canal aqui no YouTube, é hora de você fazer isso. Então se inscreve agora no nosso canal, ative o sininho aí, toda semana a gente coloca vídeos novos aqui, tá? Vídeos robustos, com conteúdos interessantes, que certamente vão acrescentar muito para você e para o teu relacionamento, ok? Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse cara aqui, né? Essa situação. São 30 anos de relacionamento, mais de 30 anos de relacionamento. Eu tenho sempre uma pergunta quando as pessoas fazem essas perguntas assim, eu sempre fico me perguntando como que alguém se casa com encontra um parceiro e mesmo sabendo que essa pessoa tem esses defeitos, que um defeito desse não é uma coisa que fica escondida lá, camuflada, e ele vai disfarçando, disfarçando. Isso é uma coisa muito aparente, né? Isso é uma coisa que não tem como esconder. Eu fico imaginando como que uma mulher, e aí nesse caso eu vou ter que falar dessa pessoa mesmo, porque ela fala assim, há 30 anos que eu convivo com isso. Isso quer dizer o quê? Ela se casou sabendo que esta pessoa era uma pessoa grosseira. Uhum. Sem educação, não é gentil. É alguém que dificulta a vida dela, né? Que torna a vida dela um peso. E isso desde o princípio, porque se ela diz que há 30 anos, quer dizer que desde o princípio do A relacionamento. não ser que ela tenha, a não uma ser que ela situação tenha difícil. 40 anos de casado, e assim, por 10 anos ele foi um cara gentil, um cara sensível, né, educado, E de repente, doce. Aí, assim, passaram alguns anos e ele virou. virou avesso. É pouco provável que isso tenha acontecido, né? Porque, assim, as pessoas mudam, é verdade, todos nós estamos em constante mudança, mas nada desse jeito, né? Nós somos quem somos na nossa essência. Como a Dalvani acabou de falar, se no início do relacionamento, lá no namoro, né, ele já deu sinais. Por que essa pessoa entrou no relacionamento mesmo sabendo? É que muitas vezes a mulher ela acha assim, não, vai mudar. Depois que a gente... Fica vendo. Depois que a gente casar. Ninguém vai reconhecer essa figura aí, não. Se ele ficar 6 meses comigo, você vai ver só, vai vir aqui, ó. Como isso é uma ilusão? Uhum. Como é uma ilusão? Porque as coisas não tem jeito de funcionar. Não funciona assim. Cara, não funciona. É desse jeito. Certamente que não. A gente precisa ter clareza com relação ao passo que a gente está dando no momento de entrar num relacionamento. Nós temos um amigo muito querido, que ele sempre diz uma coisa que a gente não falou com ele sobre isso, então a gente não vai citar o nome dele. Mas se ele nos ouvir, ele vai saber de que a gente está falando dele, né? Ele sempre diz assim, olha, antes de você se casar, você abre o olho, né? Ou seja, veja bem com quem você está dando esse passo do relacionamento, do casamento, né? E aí, depois que você se casar, depois se casou, fechou? Agora então você fecha o olho. Quer dizer, para de ficar procurando os defeitos. Porque o tempo de procurar os defeitos passou. Passou. Né? Agora você vai fazer o quê? Você vai procurar conviver. Né? É muito assim, a gente pensa assim. Se você se casou com o cara e ele era um doce de pessoa, e ali na caminhada, 2, 3, 4 anos, sei lá, de casado, ele já passou a ser essa outra pessoa,
Eu sinto muito dizer, mas você tem tudo a ver com isso. Porque daí você tem uma contribuição no que Porque um casamento não se constrói, não é uma pessoa, né, gente? Não é um só que faz um casamento, são duas pessoas que se juntam. Eu sou responsável por quem você se torna todos os dias. É claro que sou, e eu entendo dessa forma, é claro que é. Né? Um só responde, né? Responde ao outro, né? A vida é isso, é uma resposta, né? Sim. A gente está vivendo. Ao fim, nós vamos nos tornando aquela pessoa que convive com o seu parceiro. Quem é que convive com o meu parceiro? É essa pessoa aqui. Para funcionar com ele, é essa pessoa aqui. Às vezes o seu marido ele está meio grosso exatamente porque ele não conseguiu ver outro jeito. Para conviver com a senhora foi o jeito que ele conseguiu encontrar. Mas a gente precisa trazer algumas estratégias, né? Porque a gente está aqui para isso. Para você não ficar aí, mas e aí, o que eu faço? Então, vocês estão me culpando, então? Por ele ser grosseiro? Não. A gente precisa entender o nosso papel. Você precisa entender o seu papel. Não é te culpar de nada. Você precisa entender o seu papel nisso. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que você, poxa vida, você não merece ser maltratada. Ninguém merece ser maltratado ou maltratada. A senhora não deve maltratar o seu marido porque ele não merece. Ele merece sim. Não. Ele é um ser humano, ele é uma pessoa... E ele merece, pela dignidade humana, ser bem tratado. Sim. E a senhora também, mesmo que a senhora não seja isso tudo de preciosidade, a senhora não merece ser maltratada, a senhora não merece conviver com um homem que a trate grosseiramente. E é importante que a mulher tome essa postura, ela não pode começar a achar normal aquilo que não é normal, né, mulher? E assim, às vezes a pessoa reclama, tem muitos anos de casamento e ele não muda nisso. No início, talvez quando ele começou a agir dessa forma, a ter esse comportamento, você largou para lá, você não achou que não era isso tudo, você justificou, né, com aquela lista, né? Porque tem mulher que fala de um defeito ruim, de uma coisa ruim que acontece no casamento, ali no relacionamento, e ela vem dando justificativas, né? Principalmente se é ela que está falhando, né? Ou se é um defeito dela, né? Eu sou grossa porque ele isso, porque ele aquilo, porque eu isso, porque aquilo, né? E aí vem justificando. Então aí só piora, né? É preciso entender assim, olha, o respeito, ser bem tratado, é coisa da dignidade humana. Todos nós temos. A Dalvani não tem o direito de me maltratar, de me tratar com grosseria, mesmo que eu fosse um cara grosseiro. Eu não tenho o direito de tratar a Dalvani com grosseria, mesmo que ela não fosse essa preciosidade toda de gentileza. O respeito e o trato respeitoso, ele é uma obrigação nossa. A gente precisa entender isso. Tá? A gente não está aqui para pisotear ninguém. Então você precisa entender isso. O segundo ponto, você perguntou, tem jeito? Tem. A gente sempre diz que tem jeito. Claro que tem jeito. Tem jeito, né? Agora, começa por onde? Começa por vocês dois desejarem dar um jeito nisso aí. Resolverem essa situação. Vocês dois. Não basta só a senhora querer resolver isso aí, nem só ele. Vocês dois precisam ter um consenso de que o relacionamento precisa melhorar. Mas ela pode chegar e falar assim, não, mas ele e nem percebe. Ele faz isso e nem percebe. Quando eu reclamo, quando eu falo alguma coisa, ele fala, como assim? O que eu fiz? Né? Então, aí não tem jeito. Aí realmente não tem jeito. Por quê? Porque não há como você resolver um problema que a pessoa não enxergue ele. Por exemplo, eu dei uma martelada no meu dedo. Gente, eu dei uma martelada no meu dedo. Não tem mais nada com prioridade na minha vida a não ser resolver aquilo. Por quê? Porque eu já notei que eu dei uma martelada no meu dedo. E eu notei por quê? Porque tá doendo pra caramba. Eu preciso resolver esse problema aqui no meu dedo. Agora, se não tivesse doendo, se não tivesse acontecido nada, eu não estaria nem aí. Daria muitas marteladas. Daria muitas marteladas. A dor, inclusive, é uma doença não sentir dor. Porque uma pessoa que não sente dor é uma doença raríssima. Uma pessoa que não sente dor, ela acaba se machucando, se ferindo e não toma conhecimento daquilo. Eu acho assim, quando ele não percebe. Ele faz essa grosseria, ele não percebe. Ele precisa perceber, mas ele não percebe. Né? Então vamos lá. Ele não percebe, mas você está se sentindo ofendida. E tem muitos anos que isso acontece e você sempre está se sentindo ofendida. O que precisa ser feito, né? Assim, você tem que falar.
Conversar. Tem que falar. É preciso conversar. Conversar é de longe a melhor coisa que nós casais podemos fazer por nosso casamento, por nosso relacionamento. Então, conversar. Conversar com ele e manifestar para ele, amor, olha, eu me sinto maltratada quando você diz isso assim, desse jeito, daquele outro jeito. Eu me sinto muito triste, porque eu acho que eu não mereço ser tratado desse jeito. Então, assim, como é que a gente pode... Não, amor, mas eu não faço isso, não. Olha, esse não é um momento para se defender, esse é um momento para ouvir, né? Para ouvir. Se eu disse aprender a assim, conversar, ele não percebe que ele faz isso, mas ele percebe quando você faz, quando você responde mal ou altera o tom de voz, ele percebe isso. Então aí ele vai perceber, ou ele vai estar mais sensível para essa conversa, para esse bate-papo, né? De entender isso aí. O que aconteceu com esse marido? Ele teve traumas de infância? Aconteceu alguma coisa com ele? Que hoje ele é essa pessoa difícil, de difícil ele justifica dizendo que veio Qual de uma família que era assim, que o pai dele era assim, que dentro da casa dele era dessa forma e todo mundo gritava e brigava e isso tinha muita confusão. Ele? É normal para ele. Então, se é isso, você se casou com ele sabendo de onde ele estava vindo. Ok, mas se isso te incomoda, senta e conversa. Olha, a gente pode escrever uma história diferente. A gente não precisa repetir aquilo que a gente viu na casa dos nossos pais, né? Aquilo que a gente não aprova muito, a gente pode vir e tentar rever isso. Né? Não era legal? Por que você vai levar para sua casa? Por que nós vamos repetir isso? Então, para sua história, né? Sentar e conversar, bater papo. Traz ele aqui para perto. Traz ele para perto da gente. Vamos caminhar juntos. É preciso se desenvolver nessa arte da convivência, do compartilhar a vida. As mulheres estão sempre reclamando que os homens não procuram estar com a gente, acompanhando a gente, ou seguindo essas lives, o conteúdo que a gente disponibiliza aqui na internet. Os rapazes, eles resistem, né? E eles acham que é frescura. Muito, isso é tudo frescura, a vida não é assim não, a vida é outra coisa muito diferente. Isso é coisa de filme. Isso é coisa de filme. Aí as mulheres vêm e ficam reclamando pra gente, né? Eles têm mulheres infelizes dentro de casa e eles estão lá. Não, isso é bobagem, isso é coisa de casalzinho novinho, de namorado, e aí eles não estão percebendo que tem mulheres bem infelizes dentro de casa, que eles poderiam bem mudar, ajudar, contribuir para que isso... Para mudar esse quadro. Tá? E assim, se é para a nossa vida ser um filme, né, porque pelo jeito a sua vida também, às vezes quando é muito tumultuada, é coisa de filme. Tem casais por aí que vivem um drama, é um drama. Tem casais que vivem um filme de terror, né? Parece um filme de terror. Então, assim, já que é para ser um filme, que seja um filme legal, sabe? Que seja um filme romântico, que seja agradável, leve, suave, feliz, que faça o seu coração feliz, né? E assim, uma última dica que a gente precisa colocar para você é que você precisa colocar limites. A Dalvani sempre diz uma coisa muito especial sobre limites, que eu gosto muito quando ela fala isso. Ela diz sempre que os limites protegem. Os limites protegem. Então, crie limites, tá? Crie limite... mulher, para se proteger dessas agressões verbais, dessas humilhações, de desrespeito. Então, imponha um limite para isso não piorar, para não ficar, não avança, não vai arrastando isso ao longo dos anos. Abra o olho logo e não. Assim, não tem época boa para se fazer, não tem época melhor para se fazer isso do que esse momento, né? Se você não fez isso quando tinha um ano de casado, ele fez e você justificou, você largou para lá, você gritou mais alto que ele, aí depois você cansou de ficar gritando e ele ficou gritando sozinho. Mas se aconteceu isso aí, tá na hora de parar, né? Limites. Não interessa. Então, assim, ter na sua mente qual é o limite aceitável. Se a coisa chegar até aqui, então aí você vai dizer, olha, Alto, eu não quero mais isso assim, não. Não pode ser mais dessa forma. Não pode ser desse jeito. Assim, é claro que você vai conversar com ele, abrir o olho dele para o quanto isso tá ruim, tá te incomodando, o quanto isso machuca você. Você vai conversar com ele, ele aceita e resolve
que vai tentar mudar, ótimo, entra nessa com ele para tentar. E sempre que ele fizer de novo, olha você de novo, você está fazendo de novo dessa forma, tal, conversando numa boa e tal. Mas se não resolver, aí tem um momento que chega assim, ó, não dá. Não, a gente vai ter que colocar limites. E assim, não tem como fazer um omelete sem quebrar ovos, sabe? Não tem como. Não tem como. Você vai ter que quebrar os ovos. Se você quiser comer um omelete, você vai ter que quebrar os ovos, tá? Não tem como, se você fez um corte, você cortou lá, estava se mexendo, ela cortou. Você vai ter que cuidar daquilo ali, cuidar passa por lavar, passar sabão, lavar, né? E pode doer. Então, assim, se a situação não está boa hoje dentro da sua casa, por conta dessas grosserias, sabe, até melhorar, às vezes vai doer um pouquinho, mas não tem outro caminho, tá? Não tem outro caminho. Esse é o caminho. E a gente quer que você siga a gente. Traz o marido para seguir a gente também, para acompanhar conteúdos como esse, para que as conversas de vocês fiquem mais fáceis. Olha, está aparecendo aí no rodapé do seu vídeo as nossas mídias. Nós estamos nas principais mídias e estamos sempre à disposição de vocês, tá? Se inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho para que você seja aí atualizado dos vídeos que a gente coloca aqui. Toda semana tem 2, 3 vídeos novos aqui. E eu tenho certeza que vai ser muito legal você assistir. É isso, não perca nenhum. Até uma próxima ocasião.